seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. No dia de hoje, a gente vai dar sequência à temática Mulheres e Políticas e temos uma outra convidada que vai estar falando acerca da questão de ser uma mulher prefeita. Antes de eu apresentar nossa convidada, queria agradecer nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Berlitz, terapeuta e psicopedagoga, e também a nossa parceira, né, o brechó usual.com.br. Hoje, como não estamos no estúdio, não estou com o look deles, mas mesmo assim são nossas parceiras, as gurias. Bom, queria então chamar para conversar conosco a Cirlei. Cirlei, queria que tu te apresentasse, fizesse uma audiodescrição também e falasse um pouquinho quem é a Cirlei. Boa tarde, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho de quem é a Cirlei e poder dividir isso com as pessoas que nos acompanham neste momento. Eu sou professora aposentada, eu sou mãe, sou mulher, vivi trabalhando na educação por 34 anos e quando a aposentadoria bateu a porta, eu resolvi aceitar os convites que eu vinha recebendo para ser candidata a vereadora na minha cidade. Tive um mandato de 8 anos, não é? Fui 8 anos vereadora e os convites surgiram para eu ser candidata a prefeita. Então, no ano de 2020, eu comecei a ser cativada para e ser convidada para aceitar o convite para ser candidata a prefeita e concorri. Concorri ao pleito, venci um pleito e estou prefeita na cidade de Taquara. Então, eu sou mãe de duas meninas, Iana e Roana, professora aposentada, fui vereadora e hoje estou prefeita da cidade de Taquara. Certo. Se tu pudesse fazer também tua audiodescrição, eu, como já estou nos programas, já fiz, né, para a gente ampliar a acessibilidade para as pessoas que têm deficiência visual. Posso dizer que eu sou uma mulher de 60 anos, ah, cabelos castanhos com mechas, tenho 89 quilos, sou uma mulher baixinha e gordinha. Tenho essa descrição aí para vocês e uso óculos, não é? Precisei usar óculos pela idade. 60 anos traz uma necessidade que a gente tem de utilização de óculos, então uso óculos também. Ah, acho que é mais ou menos isso, né? Uma mulher Sim. branca, com a idade batendo a porta já, mas aposentada que resiste a ser uma aposentada e na labuta, fazendo a diferença em Taquara. Tá certo. Antes de eu te questionar, né, a nossa pergunta geradora aí do programa, eu queria que tu contasse um pouquinho a tua trajetória, né, como tu foi professora e o que te levou, né, quais caminhos tu percorreu até chegar na política. Eu sou professora de formação, eu em 1979 me formei no magistério, em 1980 concursei no magistério de Sapiranga, fui professora há muitos anos lá. Também concursei no estado, fui professora há muitos anos em Parobé e em Taquara. Eu fui diretora de escola por 15 anos, eu trabalhei numa escola de periferia aqui em Taquara e eu fui, então, diretora dessa escola. Trabalhei lá 23 anos, destes 23 anos, 15 anos eu fui diretora. Um bairro, o maior bairro de Taquara, por isso a atração das pessoas para me convidarem a ser candidata a prefeita. Aliás, a vereadora inicialmente, não é? Uhum. E aí, depois disso, a prefeita, porque eu tinha um contato com moradores aí, eram mais de 10 mil moradores no bairro em que eu tinha a escola que eu dirigia, e isso faz com que tu tenha conhecimento e as pessoas tenham muito contato contigo. Então, foi a partir desse magistério, desse fazer pedagógico, de estar diretora da escola pública Breno Ritter, no bairro Empresa, que eu comecei, então, a ter contato com outras pessoas e comecei a despertar interesse das pessoas que já trabalhavam com a política de terem o meu nome para concorrer. Então, em 1980 eu entrei, em 2019 eu me aposentei em uma matrícula no estado. Então, como aposentada, eu aceitei o convite para ser candidata a vereadora. Em 2020, eu me aposentei no município de Parobé. Então, eu estou aposentada desde o ano de 2020,
mas nem um dia sem trabalhar, né? Porque trabalho agora de uma forma diferenciada, não mais na educação. Mas a educação foi a minha vida, foi o que eu permeou mais tempo, e eu sou professora, sou formada em pedagogia, tenho a especialização pela Fevale em alfabetização, tenho gestão escolar e curso agora com interrompido o curso, mas curso direito no sétimo semestre na Facate em Taquara. Bastante coisa. E, mas então, o teu mandato enquanto vereadora foi, no chão da escola ainda. Sim, na verdade, eu em 2012 me aposentei e concorri. Aí eu não Uhum, estava mais na escola quando eu assumi em 2013. Eu já estava afastada da escola. Eu estava só na escola em Parobé que eu trabalhava alfabetização de adultos no turno da noite, não da escola que eu era diretora. Então eu continuei trabalhando na educação em Parobé e em 2020, em 2013 eu assumi a vereança, em 2014 eu me aposentei em Parobé. entendi. Então, aí E eu fui vereadora só, não tive mais concomitante à escola junto nesse trabalho. sim. E a gente percebe essa caminhada dentro da escola, uma caminhada política também, um cargo de gestão, de liderança, até para a gente desmistificar um pouco essa política muito ligada a partidos, né? E sim o fazer político, o ser político no dia a dia. Exatamente. Na verdade, quando eu ouço uma pessoa dizer que ela não é política, nossas atitudes são políticas, não é? Todos os nossos atos. E temos que pensar também que tudo passa pela política. Então, tudo aquilo que regra os atos de um cidadão, de uma cidadã, passa pela política. Então, nós somos seres políticos, sim. E estar na política a partir de um trabalho que eu fiz dentro de uma escola, isso faz com que eu entre, de uma forma um pouco diferente. Não foi uma campanha que me mostrou, foi um trabalho da minha vida que mostrou quem era a Cirlei, e as pessoas conheceram e votaram. Eu fiz pouca campanha, mas eu tinha uma conquista de um trabalho da vida. E esse trabalho da vida fez com que as pessoas optassem por votar na professora Cirlei, que é como eu me chamo, professora Cirlei. Certo. E então eu queria te perguntar qual tabu tu quebrou por ser mulher? E depois, assim, que tu comentasse por ser mulher na política, né? O tabu que eu quebrei, por ser mulher foi no ano de 2020, quando eu me candidatei e me elegi para prefeita de Taquara, uma cidade que naquela época tinha 135 anos e não tinha tido nenhuma gestão feminina. Então, eu sou a primeira mulher que governa o município de Taquara, que agora está com 137 anos. Então, isso é quebrar um tabu, porque é uma sociedade conservadora, não é? Uma sociedade que já tinha tido a oportunidade de votar em uma mulher, mas que optou por não votar. Então, eu quebrei esse tabu. E esse tabu na política de estar prefeita, de representar a comunidade, pela primeira vez uma comunidade representada pelo sexo feminino. Isso é muito interessante e eu tenho falado sempre que me oportuniza uma fala nos locais que eu vou, é que eu tinha um desejo enorme de me candidatar e me eleger para ser a primeira prefeita, não pelo título, não para ser chamada de prefeita. Podem me chamar de professora Cirlei, de Cirlei, as crianças me chamam de tia Si, tranquilo. Mas eu queria ter a caneta na mão para fazer a diferença e poder mostrar que é possível governar uma cidade, usar o recurso com responsabilidade e tornar a vida das pessoas uma vida melhor. Então eu tenho assim o desejo de tornar a cidade de Taquara uma cidade que seja referência. Nós temos uma localização geográfica abençoada, porque Taquara é perto da serra, é perto do litoral, é perto da capital, e nós temos que mostrar para quem passa pela ERS 115 para ir a Gramado que aqui existe Taquara, que nós estamos aqui, que nós existimos e nós temos algo a oferecer para quem quer ver o interior, para quem quer vir comprar uma cuca gostosa, para quem quer um pãozinho de linguiça. Então, nós estamos refazendo a nossa cidade, mostrando que é possível nós atrairmos pessoas, e isso pela mão de uma mulher, que é a primeira oportunidade que tem de estar à frente do município de Taquara com 135 de idades na oportunidade da minha eleição.
Maravilha, parabéns pela tua trajetória, por essa história de luta, né? Nós mulheres estamos sempre na luta para conseguir espaço, ter voz, ter vez. E fico muito feliz de a gente ter essa representação enquanto prefeita, né? Nesse nível de governança, então. Jana, Queria eu só queria fazer um parênteses quando tu fala, né, que é uma luta, e realmente é uma luta, porque por vezes, por sermos mulheres, e isso eu enfrentei muito na vereança, nós precisamos falar um pouquinho mais alto quando a gente quer ser ouvida, quando o grupo é de homens, não é? Então é uma luta todos os dias para a gente se afirmar, para a gente mostrar que a gente tem capacidade, não é? Que ninguém aqui está de passagem ou está só querendo cargo pelo cargo, mas que a gente quer realmente fazer a diferença e utilizar a caneta que está na nossa mão neste momento. Mas, por vezes, a gente precisa falar um pouquinho mais alto para se impor. Então, isso ainda é estar todos os dias vencendo obstáculos e todos os dias vencendo o preconceito. Sim, não é só ser eleita, e sim estar ali e conseguir trabalhar, conseguir ser ouvida, né? Eu queria que tu Exatamente. comentasse um pouquinho sobre as tuas pautas, né, enquanto vereadora, hoje como prefeita. Na verdade, as pautas, elas são. Enquanto vereadora, eu tinha uma pauta muito, assim, que era a menina dos olhos, que eram os projetos sociais. Eu tinha, enquanto vereadora, no bairro, por ser um bairro muito grande, o bairro que eu tinha escola, nós começamos um projeto social enquanto eu era diretora, aos sábados pela manhã, na escola que eu estava dirigindo. E quando eu saí da direção da escola, eu continuei o projeto social num campo próximo à escola. Então, nós tínhamos um projeto que nós chamávamos o Projeto BEM, Bairro Empresa Melhor, que era um projeto que envolvia em atividades esportivas as crianças, não é? Então, elas jogavam futebol, elas podiam participar de capoeira, de taekwondo, mas o futebol era a atividade primordial. E eu continuei fazendo isso enquanto estava na vereança e as pautas da educação e da questão de envolver a criança no contraturno em atividades era uma pauta muito presente na vereança. Mas com a oportunidade da eleição e eu estar prefeita da cidade, nós conseguimos implementar em vários bairros, nós temos em torno de 1.000 crianças atendidas em projetos sociais dentro do governo. Então, é uma pauta importante. A pauta da educação foi uma pauta que eu olhei com um olhar muito atencioso, porque enquanto eu estava vereadora, certa vez visitei uma escola do município de Taquara, em que eu ouvi a diretora dizendo que nós estávamos dentro de uma biblioteca, e eu passei os olhos no entorno para ver onde é que estavam os livros, porque eu entendo que uma escola, quando tem crianças, precisa ter uma biblioteca que atraia as crianças e elas queiram mergulhar para dentro dos livros. Então, quando assumi a gestão do município de Taquara, nós investimos milhões em livros de literatura para termos bibliotecas em todas as escolas, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental. Nós investimos em jogos pedagógicos, muitos jogos, porque nós entendemos a alfabetização como algo que acontece naturalmente a partir do brincar. Então, nós investimos muito nisso. Temos aí um cuidado muito especial também com a cidade, com investimentos em praças, não é? O Parque do Trabalhador é um parque que nós reestruturamos em Taquara, colocamos quadras esportivas nele, quadras poliesportivas, praças para as crianças brincar, e estamos investindo em praças no município de Taquara, porque nós entendemos que as pessoas precisam ter espaços importantes para que elas queiram estar, para no final do dia levar suas crianças, tomar seu chimarrão e ter a socialização estabelecida. Então, aí são muitas pautas, nós estamos aí construindo um complexo municipal de saúde também, estamos investindo num museu, que nós estamos reformando a Casa Vidal, onde vai ser o nosso centro de cultura. Nós temos mais de 20 milhões aí de aporte estadual, de verba estadual, no município de Taquara, que nós estamos agora colocando em prática e fazendo uso desse recurso. Logo, daqui 2 semanas, nós vamos ter a construção de um novo hospital atrás do hospital atual que nós temos em Taquara, com um valor de 6 milhões de reais, vindo do governo do estado também, um aporte que veio através do Avançar na Saúde. Então, nós temos muitas obras, eu me orgulho todos os dias em dizer que Taquara é um canteiro de obras. Taquara tem agora um olhar de gestão que coloca cada centavo no lugar certo. E isso não só nos traz uma tranquilidade e um resultado para a população, para nós também, porque estamos inseridos no coletivo, mas também traz
pessoas querendo vir ser colaboradoras do nosso governo. É um exemplo aí que nós estamos agora fazendo o nosso primeiro Taquara Summit e nós temos aí a ajuda do Taquara Mais, que é um instituto criado com todas as forças da sociedade para ajudar Taquara a ser governada. Então, é a sociedade voltando a acreditar no governo e querendo se somar pelo resultado dos taquarenses. Certo. Parabéns pelo trabalho novamente. Obrigada. Bastante ações, bastante frentes, muito importante. Isso que tu traz no início sobre projetos sociais, eu sou fruto de projetos sociais na minha cidade, então sei da importância, né? Sou da educação física, então projeto esportivo mais ainda, e principalmente hoje, que a gente. As crianças não conseguem brincar na rua, estão muito nos celulares, nos tablets, nos computadores, né? Então, de extrema importância, assim, esse trabalho, e, claro, todos os outros que tu mencionou também. Queria que tu comentasse um pouquinho que a gente ouve muito que lugar de mulher não é na política. Eu queria que tu pudesse comentar um pouquinho para nós sobre essa frase. Há um tempo atrás, eu fui chamada numa cidade próxima de Novo Hamburgo, Portão, para fazer uma fala para as mulheres, para incentivá-las a entrar na política, porque a Câmara de Vereadores, naquela oportunidade que eu estive lá, tem uns 3 anos isso, ela não tinha mulheres, ela só tinha homens. Então a gente percebe a maioria das câmaras de vereadores e a maioria dos espaços políticos ocupados pelo sexo masculino. E isto é algo que nós precisamos mudar. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu falo, e esta é uma oportunidade de falar para as mulheres que lugar de mulher é onde ela quiser. Ela pode estar na política, ela pode estar à frente de uma empresa fazendo a gestão, ela pode estar dentro de uma sala de aula dando aula, ela pode estar advogando, ela pode estar sendo uma médica, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela deseje isso, porque a gente precisa fazer aquilo que a gente deseja fazer e a gente precisa estar onde a gente gostaria de estar. Eu entendo que por vezes é difícil, por vezes não há motivação, e eu tenho dito muito para as pessoas com as quais eu convivo, que não estão diretamente ligadas à política. Quando você ouvir uma mulher querendo, manifestando a vontade de estar na política, incentive. Incentive a mulher, incentive as pessoas boas a entrarem, porque quando os bons não entram, aqueles que não são tão bons acabam ocupando os espaços, e isso é muito ruim. A política tem e precisa ter um olhar de coletivo. A mulher tem a capacidade de olhar pelo coletivo. A mulher tem a capacidade de fazer a gestão e enfeitar um pouco. Então é preciso que tenhamos mais mulheres. Nós agimos com emoção e com o coração, mas nós somos inteligentes o suficiente para sabermos o que é bom, o que é certo e como nós podemos conduzir a gestão de um município, um mandato de frente à Câmara de Vereadores, um mandato frente à Câmara de Deputados. Então é possível que a gente seja mãe, seja mulher e a gente possa estar onde a gente quiser estar. Então, que as mulheres se animem e que as mulheres enfrentem e que cada vez mais mulheres ocupem os espaços que estão aí disponibilizados para todas nós. E como tu falou, né, esses espaços que são desejados e desejados por nós mesmas e não desejado por outros, né? Se o desejo é de ser mãe e de ficar em casa, tá tudo certo. Se o desejo é de não ser mãe e ser médica, ser, enfim, alguém que trabalha com limpeza, o que for, que essa pessoa consiga alcançar isso, e ter um espaço de representatividade, né? Hoje tu tem esse lugar de representatividade, tu representa as mulheres enquanto prefeita, já representou enquanto vereadora, representa na política, e é muito importante a gente ter isso para se espelhar e ver que todas somos capazes de estar nesse local também. Exatamente, porque nós podemos ao mesmo tempo, se desejarmos sermos só mulheres e donas de casa, está tudo certo. Mas nós podemos ser mulher, dona de casa, mãe e estar na política, estar representando na Câmara de Vereadores, estar representando na cadeira de prefeita, como eu estou neste momento. Então é possível. E mulher tem uma capacidade enorme de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, o que homem não consegue por vezes, né? Então nós temos habilidades diferentes e nós podemos usar isso a nosso favor.
Sim. E essa questão de, por exemplo, ser dona de casa, mãe e prefeita, né? Gira muito em torno de uma rede de apoio também, né? Com Porque certeza. muitas vezes o não conseguir do homem também é uma construção social, né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre essas questões e entender que precisamos assumir nossas responsabilidades, independente de gênero, né? Exatamente. Eu penso que todos nós temos capacidade, não é? E ter uma rede de apoio, como tu falaste, é importante. Eu tenho uma rede de apoio em casa, tenho um companheiro que ele é flexível, que ele entende, que ele assume muito mais responsabilidades do lado que eu. Então, isso também é importante, né? Então, tem parcerias e tem homens que são compreensivos, mas a mulher precisa mostrar o que ela deseja, a mulher precisa e pode realizar aquilo que ela quer realizar, mas ela precisa, por vezes, impor essa vontade também. Não há como tu esperar convites ou tu esperar que as pessoas te digam. Tu precisa demonstrar o que tu deseja e tu precisa demonstrar que aquilo que tu deseja é algo que tu realmente quer e tu tens condições de realizar. Então, isso é importante. E eu me vejo nesse espaço, que eu demonstrei uma vontade, eu consegui realizar isso passando por um pleito e tendo aprovação da população, e eu estou fazendo um trabalho que tem uma aprovação, porque a população percebe tudo chegando. Eu posso te dar um exemplo simples. Hoje, um carro chegando para a saúde para conduzir os nossos cadeirantes para consultas médicas, que nós não tínhamos um carro adaptado. Então, nós compramos um carro assim. Então, eu fui contar quantos carros nós já compramos nos nossos 2 anos e 4 meses de governo, 2 anos e 5 meses, fechando agora. Já foram muitos carros comprados, já foram muitos equipamentos, muitos caminhões, muitas patrolas, muita reta escavadeira. Então, o que que é isso? É nós colocando o dinheiro no lugar certo e nós tendo a aprovação da municipalidade para o nosso fazer enquanto prefeita. Então, isso é importante, as pessoas entenderem que é possível. Eu vou te dar um outro dado importante também do nosso governo, mas nós vamos fechar aqui logo à frente, no mês de outubro, 1 milhão de economia, 1 milhão de reais em aluguéis que nós não pagamos mais. Desde que entramos, ficamos adequando espaços, usando espaços que já tínhamos e recolocando cada secretaria, cada pasta em seu lugar. Então, isso é uma economia. O que se faz com esse recurso? A gente traz ele de volta para os cofres públicos e faz investimentos, investimentos para o coletivo. Certo. A gente está se encaminhando para o final, passa rápido. Queria Passa rápido. te deixar à vontade se tu quiser fazer mais algum comentário, deixar algum recado. Só quero agradecer a oportunidade, dizer que cada espaço que a gente pode se comunicar com as pessoas é importante para a gente colocar um pouco da história de vida e para dizer para as pessoas que não precisamos nascer em berço de ouro e não precisamos ter posses, mas se a gente tem força de vontade, a gente estuda, a gente se esforça, a gente consegue mudar a realidade em que a gente está inserido. E a contribuição de cada mulher, a contribuição de cada um é importante, mas que principalmente eu consiga deixar um recado bem significativo para mulheres que nos assistem nesse momento. É possível quebrar tabus, é possível mudar realidades, é possível entender que nós temos um propósito na vida e esse propósito pode ser acolhido pelas pessoas e eu consegui fazer com que uma população que nunca tinha oportunizado uma mulher governar a cidade se convencesse de que neste momento era a professora Cirlei que deveria estar à frente da cidade de Taquara governando. Isto é quebrar tabus, isso é fazer mudanças. Todas nós temos esta possibilidade, todas nós somos responsáveis por aquilo que queremos e desejamos. Então, nós só temos que colocar em prática para que os nossos desejos se realizem e a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então tá, muito obrigada. A gente agradece a audiência de vocês e até o próximo programa.